Então tá, turma, boa noite, né, oficialmente. A aula de hoje, então, especialmente diferente, porque estamos em situação de ciclone, né, então a reitoria transferiu nossas aulas para a modalidade online síncrona, e, portanto, hoje nós teremos um tópico especial, né, dentro da matéria do processo civil C, processo civil contemporâneo C, que é exatamente acerca das justificações interna, externa e a coerência, né, que são muito relevantes, turma, para três aspectos dentro do processo civil, dentro da construção, inclusive, de aspectos fundamentais sobre decisão. Né? Porque aqui, turma, a gente se insere a nossa perspectiva dentro da teoria da decisão, que é uma teoria que vai trabalhar, como o nome já diz, a partir de como nós construímos decisões judiciais. E notem que, inclusive, eu estou aqui, por acaso, na verdade, estou com um livro que foi muito importante nesse aspecto no Brasil, é o livro do professor Daniel Mitidiero, acerca de colaboração no processo civil, que vai trabalhar, turma, o processo enquanto uma cultura, né, a ser observada, a ser construída, né, pouco a pouco pela comunidade civil, pela comunidade jurídica. Então, é muito interessante que nós possamos estudar isso em âmbito de processo, porque, de fato, o processo hoje, no Brasil, ele tem se transformado muito, e ele tem entrado em uma vereda, em um campo, não só mais de processo enquanto um procedimento, ou seja, uma ordem escalonada de ações, né, uma estrutura muito sintética de procedimentos, que tu segue os procedimentos e no final tu vai ter uma decisão que tu vais poder recorrer e assim continua até que tu não possas mais fazer nada. Hoje, turma, o processo, ele é algo mais vivo, ele é algo mais orgânico do que propriamente, unicamente, uma visão procedimental da coisa. Então isso é muito importante. Só que, ao mesmo tempo que ele é um processo vivo, a gente tem que nos perguntar o seguinte: o que faz com que esse processo possa ser vivo, o que antes não poderia? E a gente passa muito pela compreensão de que isso se dá sobremaneira porque das duas uma. Ou nós nos qualificamos enquanto agentes operadores do direito, nos qualificamos e, portanto, o processo ele pode ser mais orgânico, mais maleável e alcançar mais objetivos porque os juízes, advogados estão mais qualificados e aptos a trabalhar com os institutos jurídicos, o que muitos autores vão concordar que sim, outros vão dizer que não é aí que está o detalhe. Mas, turma, hoje nós também estamos atravessando, e eu reputo que as duas hipóteses são importantes, nós estamos atravessando uma era em que o Poder Judiciário ele assume um protagonismo transformador. Um protagonismo transformador. E esse protagonismo transformador ele tem uma importância muito interessante na construção dos raciocínios decisórios. Por quê? E aí é um problema. Porque esse protagonismo judicial ele vai nos entregar a seguinte questão: quando o juiz ele é protagonista, o juiz ele consegue realizar transformações de ordem social. Agora, do contrário, não é verdade. Quando nós temos juízes que realizam transformações sociais, mas que não fundamentam e não racionalizam as suas decisões devidamente, nós temos um lapso de justificação, e esse lapso de justificação faz com que se perca, inclusive, a nossa possibilidade de entender, né? Mesmo que a gente concorde, ou ainda quando nós discordemos, que a gente possa discordar sabendo sobre o que nós estamos discordando. A partir de quais elementos, de quais argumentos, de quais fatos, né, foram trabalhados juridicamente a desacordo nosso. Então, quando um juiz não fundamenta de modo correto, não justifica numa perspectiva interna o seu argumento e não justifica a partir de uma perspectiva externa o seu argumento, e nós veremos os dois agora, nós temos um problema. Nós temos um problema para entender e nós temos um problema para recorrer da decisão. Então, o nosso esforço hoje, turma, é entender esses três momentos dentro da trajetória do direito. A justificação interna e externa, a coerência dentro como um valor de uma ordem objetiva de valores que vai trabalhar, né, com a esfera jurídica, e a coerência no direito, que é essa coerência operacionalizada dentro da problemática, dentro da prática jurídica como um todo.
Aqui, turma, primeira análise. Primeira análise. Aqui, a justificação, então, eu permiti os colegas de entrar. A justificação, então, ela nasce, turma, como essa análise pela qual o jurista avalia, né, uma decisão judicial a partir de uma estrutura formativa e uma estrutura conformativa. Então, notem que interessante. Quando nós estamos avaliando o argumento, nós precisamos de duas etapas. Nós precisamos que o argumento internamente ele seja um argumento correto, coerente, logicamente encabeçado, e precisamos que o argumento esteja correto a partir de uma perspectiva externa, conformativa em relação à realidade. Então, se nós estamos falando de uma jurisprudência, nós precisamos que o argumento, a decisão do juiz, ela passe por todos os pontos, que ela analise a jurisprudência, que ela traga a jurisprudência para a análise a partir e frente ao caso, e que essa questão da análise da jurisprudência realize, né, conduza, logicamente, a uma decisão que resolva o problema. Isso, permitiu o colega, isso vai criar uma correção lógica dentro do argumento que vai fazer com que ele seja válido. Mas válido a partir do quê? Depende. Se for uma correção lógica do tipo correção interna, os argumentos estão encadeados suficientemente para que nós encontremos sentido na decisão, então perfeito, nós estamos com uma justificação interna qualificada e o argumento, de maneira interna, ele está sólido. Só que nota, o argumento sólido na perspectiva interna não significa dizer que ele está correto, porque existem elementos externos à decisão, externos a uma boa retórica do juiz, a uma boa retórica do advogado, que podem fazer com que essa decisão esteja equivocada. E esse é o papel, então, da perspectiva externa. Conformar a decisão, conformar a argumentação àquilo que é correto, sob um ponto de vista sistemático. Bom, poderemos falar, portanto, de uma racionalidade discursiva do direito como argumentação e de uma racionalidade lógica do discurso jurídico. Porque notem, turma, quando estamos falando sobre teoria da argumentação jurídica, que é um macro tema dentro, que é um tema muito específico dentro do nosso macro tema do processo civil e, na verdade, da jurisdição como um todo, nós precisamos avaliar que o direito como argumentação ele é um direito que nasce de uma perspectiva dialógica. O que significa isso? Nós precisamos trabalhar o direito a partir do diálogo. Nós precisamos fazer com que o direito ele supra necessidades de razão pública e de razão prática. Quer dizer, eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema. A forma de solucionar esse problema vai ser encaminhada, vai ser solucionada, vai ser demonstrada pelo juiz a partir dos argumentos que ele me apresentar. Só que ele precisa me conduzir a isso. Algo que nós enfrentamos muito durante a pandemia, turma, foram decisões do Supremo Tribunal Federal, e nós temos um artigo, inclusive, falando sobre... Nós temos 2 artigos falando sobre isso, um que ganhou um pouco mais de destaque do que o outro, analisando a seguinte questão. Quando o Supremo Tribunal Federal ele avaliava decisões em pandemia, parecia que o argumento por causa da pandemia bastava. Não, então está justificado o lockdown por causa da pandemia. E aí eu não tenho dúvida que nós todos aqui, com alguma desavença ou outra, epistêmica, de modo científico, a gente não concorda imediatamente que só por conta da pandemia seja um argumento jurídico suficiente. Isso não quer dizer que nós não concordemos com o mérito. O lockdown foi bom para o controle do vírus na pandemia. Não há dúvidas em relação a isso. E o problema não está na ciência, o problema está na decisão. O problema não está no fato científico comprovado, tomada a decisão de que seria bom o lockdown. O problema foi a falta de justificação acerca da medida imposta. Porque, turma, quando nós estamos falando sobre direitos, nós precisamos que esses direitos sejam considerados neles mesmos e a partir do caso e na interação entre eles. É algo complexo, 3 etapas. Mas notem,
Quando nós estamos falando sobre direitos fundamentais, nós precisamos que os direitos fundamentais eles valham sempre na maior medida do possível. Isso significa que quando nós estivermos trabalhando com casos, nós sempre vamos precisar verificar quais são os direitos fundamentais que estão colidindo. No nosso caso da pandemia, era, vamos lá, liberdade individual de um lado e saúde pública do outro. Em tempo de pandemia, não parece óbvio que a saúde ela vai preponderar em relação à liberdade? Parece óbvio. Mas o óbvio precisa ser justificado, precisa ser racionalizado, precisa ser construído. E nesse sentido, decisões que não demonstram essa racionalidade interna, elas dificilmente vão estar aceitas publicamente. Porque tu lê a decisão e a decisão em si não para em pé. Não para em pé. Ela pode estar correta no ponto de vista científico, mas se ela não consegue me conduzir ao longo da argumentação e me conduzir ao longo da experiência de leitura mesmo acerca daquela decisão, então não me satisfaz enquanto um leitor, não me satisfaz enquanto um leitor que está ali, sem problema, que não está aqui, né? Aliás, perdão, que está aqui procurando qual é a razão de decidir de algo, tá? Mas então, qual foi o fato que levou os ministros a entender exatamente acerca da decisão? E isso é um problema. Bom, numa outra perspectiva, que é essa que nós estamos falando, há uma perspectiva externa, que notem, turma, não é aquela que vocês aprenderam semana passada, em que há debates sobre a formação da coisa julgada. Quando nós estamos falando sobre formação da coisa julgada, exercício do contraditório da ampla defesa, nós estamos construindo um ambiente, uma prática jurídica colaborativa, uma prática jurídica argumentativa, uma prática jurídica dialógica, de diálogo entre as partes. Quando nós temos diálogo entre as partes, uma parte ataca, outra defende, colabora em relação às provas, nós temos uma formação de uma coisa julgada processual interpartes. As partes podem se aproveitar da coisa julgada. De outro modo, quando nós não temos essas interações, a coisa julgada ela é formada da mesma forma, mas ela não vai ter a mesma qualidade resolutiva do caso. E aí a questão é uma questão quase de posicionamento político aqui. É você, né? Melhor dizendo, tu, jurista, hoje, se posicionando em relação ao que você espera que o processo resolva. O processo ele serve só para conduzir materialmente o direito, ou o processo ele resolve materializar ele próprio, né? A construção de uma resposta jurídica que talvez não esteja prevista em lei, que talvez nunca tenha sido feita em jurisprudência e que talvez satisfaça só uma das partes. O processo hoje ele é algo muito maior. E para que ele possa alcançar esse sentido, esse algo maior, esse algo compartilhado, colaborativo, precisa ser bem construído, precisa ser bem justificado. Porque notem, turma, muitos dos ataques, inclusive, porque vamos lá, muitas coisas ruins acontecem em relação ao STF hoje de maneira correta. A crítica é correta ao STF em muitas questões. Agora, outras, o STF acaba abrindo um flanco, assim como o STJ, né? Na matéria penal, muita gente reclama do STJ, mas o STF acaba abrindo um flanco porque as decisões não são mais tão bem justificadas quanto eram em outros tempos. E isso é um problemão, porque se a decisão está correta, mas ela tá justificada de modo insuficiente, nós não conseguimos enxergar a razão. Ainda que as poucas razões sejam boas, nós não conseguimos encontrar ali uma racionalidade que me conduza a perguntas e respostas. Tá, mas então, e esse flanco aqui, essa porta, essa janela? Uma boa argumentação consegue fechar exatamente esses setores. Um livro, turma, engraçado, eu não separei eles, mas eles estão todos aqui ao alcance da mão, né? Um livro que vai falar muito bem sobre isso, não é um livro jurídico, é um livro de filosofia, é esse aqui. O Rationality, né? Racionalidade, do Steven Pinker. Esse aqui, turma, é um texto maravilhoso, tá? É um livrinho que para em pé, né? Tem certa compostura, consegue parar em pé, quando colocado assim. Tem um certo número de páginas, mas
aqui é muito interessante verificar como o Pinker ele consegue, de fato, assim, nos levar, nos conduzir de modo racional acerca da racionalidade. Então é um texto realmente muito interessante, é um texto técnico, tá, de filosofia, mas ele é acessível, a leitura é bem acessível, né? Então é muito, muito, muito interessante para quem tiver interesse, tá? Não vai cair na prova. Esse aqui. Aqui, turma, então, quando nós estamos falando de argumentação enquanto um requisito, né, um requisito material do processo, nós estamos dizendo que a justificação é o ato de se desincumbir de um ônus argumentativo de quem defende algo no discurso jurídico. Então, notem, quando eu falo a respeito de justificação, eu estou dizendo que a justificação é um momento operativo em que nós nos desincumbimos do ato de justificar, do ato de argumentar. Eu mostrei a minha postura, eu mostrei aquilo que eu preciso demonstrar no caso, e eu, então, estou livre, pelo menos por enquanto, de uma necessária implicação argumentativa. A justificação interna, turma, ele passa por esses conjuntos aqui. Análise de implicação lógica das premissas na proposição concludente, normativa particular, de uma decisão judicial. Então, notem, aqui a justificação interna é a condução entre premissas e conclusão. Eu preciso que haja implicação lógica, que uma premissa sirva logicamente para eu chegar a um resultado. Eu não posso ter aqui, turma, saltos lógicos. Eu não posso ter aqui argumentos soltos ou argumentos contraditórios. Eu preciso que a minha narrativa seja tal que ela faça sentido, que ela conduza a decisão. E vocês já notaram isso. Quando vocês estão lendo um texto, mesmo que seja de jornal, mesmo que seja de livro que não seja jurídico, ou vocês estão lendo uma decisão, muitas vezes vocês já sabem qual vai ser o final da história. Por quê? Porque não é porque vocês são grandes adivinhos, né? Talvez seja, mas não necessariamente por isso, mas porque a racionalidade da decisão ela foi tão bem construída, a narrativa está tão bem amparada, que a decisão se torna algo natural. A racionalidade final, né, a proposição concludente, normativa particular, ela acaba sendo algo natural, algo que se chega a partir dos argumentos. E aí uma boa, turma, uma boa decisão seria aquela que suficientemente nós conseguimos partir da conclusão, então, a partir da decisão, verificar quais eram os argumentos. Porque, vamos lá, nós notamos a partir de um caso que a consequência jurídica me revolvia a argumentos tais que eu só olhando a decisão conseguia enxergar. Né? Esse aqui é o ápice de uma boa argumentação. É possível, né? Mas aqui é o ápice. Por quê? Porque a decisão ela tem que ser tão específica que eu possa realizar essa reconstrução. Seria uma prova real da argumentação. E a gente precisa se perguntar se isso é realmente necessário. É muito bonito, é um ápice realmente da argumentação, mas a gente tem que perguntar se isso é necessário. Quando nós estamos estudando lá processo civil A, nós estudamos a parte do dispositivo, não é? E a parte do dispositivo é a parte que resolve a decisão. É de cunho prático, aquilo que resolve a decisão. E a gente tem que se importar com a seguinte pergunta. Esse dispositivo, ele precisa ser altamente analítico, no sentido de resolver toda e qualquer dúvida, ou a justificação complementa o dispositivo e o dispositivo só dá a carga eficacial da decisão? Essa é a principal questão que a gente tem sobre o dispositivo. E de maneira correta, turma, nós precisamos entender dessa forma. Quer dizer, quando nós estamos avaliando, quando nós estamos repercutindo sobre justificações, sobre decisões judiciais, o dispositivo ele entrega aquilo que deve ser feito, aquele operativo. Fulaninho, Ana Clara, vai pagar para o Atos. Que eu consigo enxergar aqui, desculpa. Né? Vai pagar tanto, quantia de tanto. Por quê? O porquê não está no dispositivo. O porquê está nas razões de decidir. Né? O porquê está na fundamentação. Então a fundamentação ela serve também, turma, como uma premissa que implica na decisão. Aqui, então, a análise conjectural da cadeia de premissas e de suas implicações lógicas. Premissas que sejam essas livres
de contradições. Terá racionalidade interna a decisão judicial que, né, ou decisão judicial J, que seja suportada por um conjunto de premissas P, conforme uma aplicação de regra de inferência R. Então, notem, turma, nós vamos dizer que a decisão judicial que mandou a Ana pagar ao Atos, ela precisa ser fundamentada em um conjunto de premissas que me consigam, a partir de uma regra de inferência, demonstrar que eles assinaram um contrato, que o Atos cobrou, que a Ana Clara disse que ia pagar, que ela não pagou e que ela está devendo de fato. Então, um conjunto de premissas devem conduzir a essa decisão. E aqui vocês mataram a charada. Quais são essas premissas? O que nós precisamos para tomar uma decisão e formar uma coisa julgada? Precisamos de fatos, precisamos de fundamentos jurídicos e precisamos, turma, sobretudo, de meios probatórios. Porque a descrição dos fatos, ela vai suportar uma dupla diferença, né? Vai ser o fato narrado, aquele que eu exponho no processo, e vai ser a prova. Vocês sabem, às vezes a prova não comprova tudo aquilo que se fala, né? A prova, às vezes, ela é transmutada, é transformada a partir do aplicador, do intérprete, do argumentador. E é do jogo, é do jogo. O contraditório é que vai fazer, acerca daquela prova, a verificação de se ela realmente diz aquilo que o autor, por exemplo, defende que ela diz. Isso é do jogo. Por isso que nós precisamos, turma, de dois elementos: o diálogo e a colaboração. O diálogo e a colaboração. Aqui chegamos na justificação externa do argumento. E notem que legal. Na justificação externa é um pouco menos complexo, né, a questão do que a justificação interna. Aqui na externa, nós temos análise de correção, veracidade, aceitabilidade das premissas utilizadas na justificação interna, como sendo boas razões ou razões existentes e aceitáveis no ordenamento jurídico. Se compartilham dos mesmos fundamentos axiológicos, né, dos mesmos valores e assim por diante. Pergunto, nós poderíamos utilizar uma prova sabidamente nula para fundamentar, para construir uma petição inicial, para construir um caso? Não, né? Nós não podemos utilizar provas nulas porque sabemos que elas não valem, que elas não são razões existentes e aceitáveis no ordenamento jurídico. No nosso caso aqui, uma prova nula seria existente, mas não aceitável. Não aceitável. E terão aqueles que farão a ficção de que ela, inclusive, não seria existente. Mas existente e não aceitável no ordenamento jurídico. Bom, a partir desse caso, nós precisamos entender a seguinte questão. E se eu apresentar a prova mesmo assim, o que acontece? Não acontece nada? Ou acontece alguma coisa? Porque a questão toda é essa. Se eu apresento uma prova nula e eu perco, não tem problema nenhum. Agora, se eu apresento uma prova nula e eu ganho, e a prova que conduziu a decisão judicial foi a nula, nós temos um problema. Porque ainda que ela não valha, e ainda que o juiz não tenha fundamentado nela, se nós soubermos, por comentário, por audiência, que o juiz ele se baseou única e exclusivamente naquela prova e tentou justificar com base nas outras, nós teremos um problema de ordem externa. A justificação externa em relação à prova. O problema estava na narrativa do juiz? Não. O problema estava na verificação externa de se a prova era válida ou inválida. Conseguem perceber que a validade da prova, ela não é interna do argumento, mas ela é externa da justificação? Ela está fora da justificação. A questão de se a prova vale, se o argumento é verdadeiro, está fora da justificação. Eu poderia fazer aqui um argumento inteiro para vocês de como, e não o farei, até porque eu não teria capacidade para isso, conduzindo vocês a aceitarem que a Terra é plana. A Terra é plana? Não, não é. Então nós temos uma justificação interna maravilhosamente bem construída, retoricamente bem construída, mas uma justificação externa que derruba a validade daquela argumentação. Então, esse é o detalhe, por isso que nós precisamos das duas, da justificação externa e da justificação interna. Aqui, turma, a justificação externa é o domínio da escolha racional das premissas, regras jurídicas e interpretação a serem utilizadas na argumentação. Então, note aqui,
Interpretação como forma de argumentação, teoria subjetiva e teoria objetiva e a pretensão de correção. Turma, primeira coisa, quando eu argumento, eu preciso argumentar, eu preciso acreditar naquilo que eu argumento. Vocês conseguem entender isso? Se eu estou dizendo algo, a única coisa que o meu interlocutor espera de mim é que eu acredite minimamente naquilo que eu estou falando. Porque se nem eu acredito, se eu sei que é mentira, aquilo que eu estou dizendo, eu não pretendo a correção do meu argumento. Certo? Não pretendo a correção do meu argumento. E aí a gente vai ter que enquadrar, né? Se isso é algo do jogo, aquele que sabe, sabidamente, conhece a falsidade do seu argumento e mesmo assim o apresenta, ou se não, se é necessário que nós façamos sempre uso de razões justificadas dentro do panorama jurídico. E, turma, quando nós dizemos que interpretar é uma forma de argumentar, nós estamos partindo lá da teoria do Habermas, que significa a seguinte questão. Quando nós lemos um texto, quando nós conhecemos de alguma situação nova, nós já atribuímos sentido e nós já atribuímos valor a ela a partir das nossas leituras prévias, a partir das nossas experiências, né, com outras decisões, com outros processos, dos filmes, dos livros, das sátiras, dos trechos, das colunas de jornal, de tudo que nós já vivemos. Quando nós interpretamos, nós primeiro atribuímos valor que não está ali, naquilo que nós estamos observando, e nós já atribuímos valor, turma, querendo resolver um problema prático. Por isso que também é uma forma de argumentação. Quando eu interpreto, eu já estou pensando como que eu aplico. Isso é normal, isso é natural. Eu já estou pensando como que eu vou utilizar aquele conhecimento prático, porque o direito ele é um solucionador de problemas práticos. Aqui, turma, uma lista de argumentos, tá? De como que nós poderíamos realizar essas argumentações. Vocês não precisam se importar necessariamente com a existência de todos esses campos, mas conhecê-los, tá? Porque esse aqui é um domínio que vem para a argumentação jurídica lá da hermenêutica jurídica. Então, como que se interpreta? Bom, a gente pode interpretar por argumentos linguísticos, ficar preso à questão do texto, o que o texto me diz. Posso interpretar a partir de um argumento genético, e aqui é muito importante o argumento teleológico. Qual é a finalidade da norma? Eu preciso buscar aquilo que a norma, para a qual a norma foi criada em primeiro momento. Eu preciso respeitar a teleologia, a finalidade, aquilo que a norma foi feita, pensada para, né? Para solucionar o quê? E argumentos sistemáticos, esses são maravilhosos. Aqui chamo a atenção para vocês de alguns que nos importam muito no processo C, que são os argumentos, vamos ali na ordem, sistemáticos, argumentos por princípios, argumento de uso da analogia, argumento por precedentes, também chamados prejudiciais, porque precedentes vinculam e devem ser observados, e argumentos históricos, acerca daquilo que o direito significa em uma história institucional de decisões do Poder Judiciário. E ainda os argumentos que talvez sejam os argumentos mais importantes quando nós estamos tentando resolver uma questão que é, ao fim e ao cabo, toda decisão judicial. Argumentos práticos gerais assumidos a partir de uma postura jurídica. Então, argumento teleológico consequencial, aquela finalidade e as consequências, né? Então, para que a norma foi pensada e quais são as consequências a partir de uma tomada de decisão nesse sentido, e deontológicos generalizantes, quer dizer, aquilo que o direito deve ser para uma multiplicidade de casos. Eu preciso tomar uma decisão a partir daquilo que o direito deve significar, não aquilo que ele é hoje, necessariamente, aquilo que ele deve significar, aquele ideal do direito, e fazer isso de maneira geral. E notem a questão que interessante que é. Lá em Londres, nós tivemos um caso, nós não, né? Eles tiveram um caso, final dos anos 80, início dos anos 90, acerca de um cidadão que dormia, né, cuja residência era exatamente na rota de pouso do aeroporto de Heathrow, em Londres. E ele ajuizou uma ação contra o aeroporto, sustentando a existência de um direito fundamental, uma boa noite de sono, porque o avião fazia muito barulho. Vocês concordam com isso, que o avião faz barulho? Exorbitantemente. Eu que sou de Porto Alegre aqui,
né? E já morei, inclusive, quando criança, perto do aeroporto, sei bem o quão barulhento é, né, exatamente os aviões. Então, notem, ele ajuizou uma ação para tutelar uma boa noite de sono. Existia esse direito fundamental? Não existia. Não existia esse direito fundamental. Mas ele construiu argumento sistemático por princípios. Construiu uma boa noite de sono a partir do direito ao descanso, do direito ao sossego, do direito fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana. Sem problemas em relação a isso. Só que nós chegamos a um seguinte passo. Agora vamos precisar decidir como resolver a questão. Fácil. O aeroporto paga as obras da casa dele para que ele faça ali uma vedação acústica. Não é uma boa decisão? É uma boa decisão. Qual é o problema? O aeroporto vai fazer isso para todo mundo que tem problema com barulho? Não dá, né? Então, deontológico, maravilhoso. Chegou a uma conclusão bonita, linda. O aeroporto paga a vedação acústica, mas não é generalizante. Não é generalizante. Consequencialmente, é ruim. Por quê? Porque vai se gastar muito dinheiro, invencível a obrigação de fazer, de mapear todo mundo que tem, a partir de tantos decibéis, interferência no seu descanso por conta dos aviões e fazer com que, né, sejam pagos, enfim, todas essas, entre aspas, indenizações ou obras a serem realizadas. A conclusão deles foi outra. Chegaram a um outro denominador que satisfazia as partes. Aqui, turma, o nosso primeiro autor da noite, o Robert Alexy, ele vai nos dizer, né, que para que um argumento seja justificado, ele deve atender a todos os critérios, tantos quantos forem possíveis de serem atendidos da argumentação. A justificação de cada argumento se dará pelo poder de fogo, ou seja, da quantidade, da qualidade dos argumentos apresentados. E o argumento e o seu comunicador devem estar aptos a suportar o posicionamento ante as críticas e os demais pontos argumentativos contrários. Aquele que defende uma posição não pode defender a posição só em um primeiro momento. Se ele não souber responder às críticas, não souber conversar, dialogar acerca do seu ponto, o seu argumento já não sobrevive ao teste de fogo, à prova de fogo. Ele não sobrevive à crítica e, portanto, não é um argumento poderoso no sentido de trazer por si uma justificação. Aqui, turma, 3 atividades de formulação dos argumentos. Aqui é uma parte mais dogmática, né? Só para vocês entenderem também como que funciona a cadeia argumentativa, que são os caráteres descritivo, caráter conceitual e caráter normativo. Precisamos, como eu sempre falo, para vocês não, geralmente para quem vai fazer TCC, vai fazer uma pesquisa, vai fazer uma questão de prova, vocês vão fazer uma questão de prova dissertativa, como é que nós fazemos? Como é que nós respondemos? Situacionamos o problema, caráter descritivo, discorremos sobre o problema, apresentamos qual é, de fato, né, a implicação jurídica, por que aquilo é uma causa jurídica, qual é o nosso debate, qual é a nossa discussão, e apresentamos uma solução. São essas as 3 etapas de toda e qualquer argumentação jurídica, seja para resolver prova, para apresentar argumento, para fazer livro, qualquer coisa dessas. Situacionar o problema, demonstrar o problema de maneira mais pormenorizada e apresentar talvez uma solução, caráter normativo. E a fundamentação disso, turma, que vai estar presente em todas as etapas, iniciando no descritivo, sendo muito forte no conceitual e finalizando no normativo, se estabelece a partir daquela proposição, daquela formulação ali. Uma proposição P fundamenta outra proposição Q, quando Q resulta logicamente de P e de outras tantas. Por quê? Cada argumento, para que a gente tenha uma argumentação correta e justificada, precisa justificar cada conclusão. Se eu apresento um argumento, significa que tem uma conclusão que implica na minha conclusão final, na minha solução do caso. Se eu estou trazendo argumentos adicionais, e isso é muito comum, tá, turma? Muito comum, decisões do STF a gente vê muito isso, sabe? Outras formulações que não têm absolutamente nada a ver com o caso, que é só floreio. Ela não corresponde a uma conclusão necessária, lógica da decisão. Pode ser uma outra conclusão não necessária para o caso, não prejudicial para o caso, mas importante para outros fins? Pode.
E aí a questão é, na nossa crítica atual, é necessário fazer isso dentro das decisões? Talvez não seja, talvez escreve um artigo depois comentando sobre a questão. Mas o papel decisório das decisões em si, ele deveria ser respeitado nesse sentido, de que as formulações, as proposições argumentativas fossem tais, apenas aquelas necessárias para solucionar a hipótese. A hipótese. Isso se chama, turma, na Alemanha, teoria da essencialidade. Só o essencial deve ser argumentado no caso. Só o essencial. É um pragmatismo que agrada, né? Agrada. Em vez de, vamos pensar, em vez de 500 páginas de decisão, 120. Talvez seja suficiente para que os 11 ministros do STF tenham discorrido suficientemente sobre a questão. 120 ainda parece bastante, a depender do caso. Ainda, turma, a revisão. Exame de aceitabilidade dos argumentos, verificação de ausência de contradições entre os argumentos e manutenção da proposição dogmática que depende da sua aceitabilidade pela comunidade jurídica e ao sistema que está inserido. Então, quando nós argumentamos, nós o fazemos para duas pessoas, na verdade para três, né? Nós fazemos primeiro com pretensão de correção, nós acreditamos naquilo que nós estamos falando. Fazemos segundo para nossa audiência imediata, que é as partes envolvidas no litígio, a parte contrária e o juiz, e quem mais estiver envolvido. E fazemos ainda mais um terceiro argumento, que é uma tentativa de convencimento da comunidade como um todo. Quando os alunos estiverem estudando a decisão, o Atos estiver lendo a decisão, ele, Atos, participou do processo? Não, mas ele é estudante, ele está ali atrás do sentido normativo do direito naquele caso. Ele vai encontrar uma boa decisão, boa formulação, bem trabalhada, bem construída, a partir da dialógica do direito, e isso vai satisfazê-lo. Isso vai satisfazê-lo. Não só no sentido de entender a decisão, mas num sentido de entender a construção do direito, né? Daquele direito, daquele caso, e, por que não, de outros tantos casos que ali forem sendo utilizados. Turma, esse aqui, para quem não conhece ainda, é um dos principais autores, escocês, né? Um dos principais autores, ponto. Ele é escocês e é, né, um teórico de peso, já faleceu, mas um teórico de peso acerca da argumentação jurídica. Ele era catedrático da Universidade de Edimburgo, na Cátedra de Filosofia do Direito. Atualmente, quem ocupa essa cátedra é um professor de Porto Alegre, gaúcho, né, porto-alegrense, o professor Cláudio Miquelon, que foi fazer se eu não me engano, o doutorado ou o pós-doutorado com o McCormick, ainda em vida, e assumiu posteriormente a Cátedra de Filosofia do Direito da Universidade de Edimburgo. E ali estão, então, algumas das principais obras em relação à nossa matéria que nos deixou, né, como legado o professor Neil McCormick. Aqui, turma, ele vai nos apresentar duas hipóteses muito interessantes. A hipótese da coerência narrativa e a hipótese da coerência normativa. A coerência narrativa, turma, é essa qualidade da justificação interna de apresentar de maneira muito adequada a organização dos argumentos. Quer dizer, há uma coerência narrativa quando a narrativa do meu caso, ela é própria de uma justificação que faz sentido como um todo. Porque notem, quando nós estamos trabalhando com a coerência narrativa, nós não estamos trabalhando só com a justificação. Nós estamos trabalhando com todo aquele enviesamento narrativo que pode ter iniciado antes do processo e que pode terminar depois do processo. Toda essa cadeia, ela é importante. A coerência narrativa, turma, é uma coerência que nós chamamos diacrônica. É uma coerência diacrônica. Nós já vamos fazer um jogo aqui entre, né, coerência e tempo para verificar por que uma é diacrônica e outra é sincrônica. Mas essa aqui, ela ocorre em dois momentos apartados. O fato aconteceu antes e a narrativa, ela é posterior. O fato aconteceu antes, a narrativa, ela é posterior ao fato, ela tenta recuperar o fato a todo momento. Diz respeito à argumentação, exigindo que ela se dê a partir de uma sequência inteligível de fatos narrados e razões jurídicas para que façam sentido em um todo. Verificável a partir, turma, de algumas possibilidades aqui, como o empirismo, a lógica, a probabilidade, as ciências, a matemática e assim por diante. Nós precisamos aqui de um caráter epistêmico forte,
para que a gente tenha coerência narrativa. Quer dizer, não é suficientemente coerente aquilo que faz com que a justificação interna esteja adequada. Não importa necessariamente que os argumentos estejam todos ordenados, bonitinhos, e que eu consiga encontrar uma sequência lógica que me conduza a uma decisão igualmente lógica. Isso não é suficiente para a coerência narrativa. A coerência narrativa ela precisa verificar aquela inteligibilidade acerca dos argumentos e se eles fazem sentido como um todo. Notem que, quando eu estou falando de pandemia, eu não estou dizendo, e esse foi outro tópico que nós nos debruçamos na época, eu não estou dizendo que necessariamente eu precise ter informações 100% validadas e incólumes de dúvidas acerca, vamos lá, da eficácia vacinal. Não é isso. Não é isso. Aqui, a problemática está nos dados suficientemente demonstrados nas decisões acerca dessa suficiente demonstração científica na decisão. Notem, aqui não estamos debatendo ciência, estamos só pedindo que a ciência seja aportada ao caso para que nós possamos verificá-la e para que nós possamos debatê-la, se for o caso, com peritos, médicos, peritos nessa área, né, da bioquímica, da farmacêutica e assim por diante. Essa é a hipótese. Coerência narrativa não é sobre duvidar da ciência, ao contrário, é sobre trazer a ciência e encontrar valor jurídico a partir daquilo que é narrado para dentro dos casos. Uma segunda hipótese, turma, é a coerência normativa. Coerência normativa, que é, ao mesmo tempo, sincrônica e diacrônica. Então, notem que interessante. A coerência normativa, ela é aquela coerência que se debruça acerca da validade das decisões jurídicas para com todo o sistema jurídico. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso foco. A coerência normativa que é o nosso foco, porque aqui, turma, nós estamos trabalhando com coisa julgada. Cada decisão é coisa julgada em relação a um caso anterior. E quando esses casos forem especialmente relevantes, um deles, por exemplo, será um precedente. Trabalhar com precedentes, com jurisprudência, com coisa julgada, nos nos clama para que a gente entenda qual é o papel da coerência. Lá no CPC, deixa eu puxar o CPC aqui para vocês, vou botar na tela. Lá no CPC, no artigo 926, nós vamos ter a seguinte formulação. Os tribunais, deixa eu puxar aqui, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Nota que interessante. Os tribunais deverão manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Coloquei aqui no chat para vocês. Quando o CPC diz isso, turma, ele está dizendo o seguinte: os tribunais, quando forem avaliar as suas decisões, precisam minimamente manter a coerência interna com a sua jurisprudência. Devem uniformizar sua jurisprudência. Então, as decisões elas não podem ser contraditórias entre si em um mesmo tribunal. Devem mantê-la estável, íntegra e coerente. O resultado disso é uma observância da coerência normativa e não da coerência narrativa. E aqui a gente vai trabalhar com alguns vieses da coerência normativa nesse aspecto. Então, coerência sincrônica, ao mesmo tempo, a coerência se realiza em uma decisão. A decisão, quando ela é formulada, ela está coerente para com todo o sistema jurídico, naquele momento. Passado aquele momento, o acúmulo de decisões coerentes, diacronicamente, em momentos apartados da história, formam uma cadeia, uma integridade em relação à construção do sentido normativo do direito. Então, quando nós temos a coerência em dois momentos, diacrônica e sincrônica, isso significa algo muito interessante. A coerência ela se realiza no momento da decisão, mas ela não para de se realizar ali. Ela sempre que for mantida
ela estará sendo renovada de modo diacrônico. E isso é muito interessante, é um aspecto que nós precisamos defender a todo momento. Se precisamos mudar o posicionamento do tribunal, isso deve ser feito com um regime, né, entre aspas, de transição. Não pode ser feita de maneira abrupta. Isso já aconteceu muito, turma. Nós tivemos casos aqui em Porto Alegre, e não foi nessa enchente, foi no rompimento do dique, do Arroio Feijó, em 2008, 2007, 2008. A jurisprudência na época apontava para a responsabilidade do município. O município era o ente administrativo responsável pela responsabilidade civil que adviria de casos envolvendo o rompimento do dique. Ingressaram-se as ações de indenização contra o ente municipal. Ganharam, perderam, enfim, e recorreram ao tribunal. O tribunal, 7 anos posteriormente ao fato, então 2014, que foi quando eu comecei a atuar nessas ações, ele trocou a jurisprudência. Agora, a responsabilidade era do ente estatal, do Estado do Rio Grande do Sul. E aí é que está a questão. As ações que ingressaram apenas contra o município, na troca de jurisprudência, agora não ganham mais. Apenas aqueles poucos que tinham, talvez por sorte, talvez por conhecimento, talvez por erro, colocado o Estado do Rio Grande do Sul e o município, se satisfizeram, mas foram muitos poucos. Muitos poucos. Foi um número infinitamente menor do que o número de ações ajuizadas. Por que o tribunal tomou essa decisão? Não nos interessa. Nos interessa saber que, vamos para o campo prático. Eu sempre vou ingressar contra todo mundo nas ações. Estado, município e União. Se trocar de jurisprudência, eu estou salvo. Eu entrei contra todo mundo. Vou levar defesa de todos os lados? Vou ter que replicar de 3 defesas? Vou. Mas se trocar a jurisprudência, eu estou tranquilo em relação ao polo passivo. A questão, no entanto, não é essa. Esse caso não está aqui para ilustrar isso. É entrar contra os 3 sempre. Não é para isso que serve esse exemplo verdadeiro, doído. Serve, na verdade, para nos alertar a outro sentido. O sentido de que a jurisprudência ela muda constantemente, não sendo estável, não sendo íntegra e não sendo coerente. E que, portanto, a gente não pode viver nesse sentimento de insegurança e 2, desconfiança. Isso ofende direitos fundamentais, nossos direitos fundamentais enquanto jurisdicionados. Não se pode conviver com um Estado, com um poder judiciário que não oferece o mínimo de previsibilidade das suas decisões. Então é para isso que 2015 veio com muita força na questão dos precedentes, não resolveu muita coisa, mas endereçou, né, agendou muitas dessas questões. Então, coerência normativa diz respeito à utilização de premissas jurídicas externas ao caso, porém incidentes a ele. Turma, questões que não são do caso, são externas ao caso, como a jurisprudência. A jurisprudência não está no conflito entre o Atos e a Ana. A jurisprudência está externa ao caso, mas incide a ela sempre sentidos normativos que devem estar ali presentes para indicar qual é a correta resposta ao caso. A lei é algo externo ao caso, que serve também como uma premissa jurídica externa para resolver o caso, e assim por diante. A coerência normativa diz respeito à busca do sentido normativo do direito para sua utilização em casos. O que o direito significa quando ele tutela contratos. Lá em Nova York, nós tivemos um caso, uma vez, final dos anos dos 1800, ali final do século XIX, que foi o seguinte, vocês já devem conhecer esse caso, está no livro do Dworkin, né, Levando os Direitos a Sério, é o caso de um neto que mata um avô. Por que o neto mata o avô? Porque ele quer receber a herança antes. Ele quer o adiantamento da herança. Pergunto para vocês, existia alguma regra que dizia na época que aquele que mata o de cujos não pode receber herança? Não existia. Não existia. Não existia.
Só que, e aqui entra o campo dos princípios, só que existem valores, existe uma ordem objetiva de valores em relação ao direito que tutela situações mesmo que não haja previsão legal. E essa era uma delas. É óbvio que aquele que realiza uma conduta absurda como essa não pode se beneficiar de sua própria torpeza. E ali o Tribunal de Nova York reconheceu esse princípio. O princípio de que ninguém pode se valer da sua própria torpeza. Se ninguém pode se valer da sua própria torpeza, eu preciso entender qual é o nascedouro desse sentimento. Como assim ninguém pode se valer de sua própria torpeza? De onde é que vem esse conhecimento? De onde é que vem isso? De onde é que vem isso? Só um minuto aqui, deixa eu fazer um ajuste. Entrou filtro de luz noturna. Não é tão necessário assim, né? Então, essa é a grande questão. Essa aqui é a grande questão. De onde é que vem esse princípio de que ninguém pode se valer de sua própria torpeza? Vem de uma significância do direito. De uma significância do direito. Não está escrito em nenhum lugar, mas o sentimento é que o direito significa isso. Como que nós descobrimos o que o direito significa? Olhando para as leis, olhando para a jurisprudência, mas e quando não tiver resposta? Olhando para a coerência. Olhando para a coerência. É aquilo que deve fazer sentido, ainda que nunca tenha ocorrido. E a resposta mais adequada, mais racional, acerca de algo que nunca aconteceu ainda, é a partir da reconstrução de argumentos similares, de argumentos parecidos, de situações analógicas que me possam conduzir a uma situação, a uma resposta, a uma consequência jurídica semelhante e que, portanto, eu vou conseguir reproduzi-la e construir uma argumentação prática, né? Prática, que resolva o caso e que me traga a seguinte perspectiva: conjunto de regras coerentes, se todas satisfazem ou são derivadas de um ou alguns poucos princípios mais gerais. Quando nós estamos dizendo que a decisão inovadora do Tribunal de Nova York sobre ninguém poder se valer da sua própria torpeza se fundamenta em outros princípios, nós estamos dizendo que o mínimo do direito norte-americano deve significar em situações como aquela que ninguém poderia se valer de sua própria torpeza. Como quem quer dizer? Porque isso viola valores objetivos em relação à família, valores objetivos em relação ao motivo pelo qual nós temos herança em primeiro lugar, valores relativos, né, no seguinte sentido, de que nós precisamos trabalhar com princípios e precisamos trabalhar com um sentimento acerca daquilo que é necessariamente jurídico. Certo, turma? Quando nós estamos trabalhando, então, coerência narrativa e uso da linguagem, nós temos que entender a partir de dois aspectos que são muito interessantes. Então, quando estamos trabalhando o uso da linguagem, nós temos que nos perguntar quando que nós poderíamos realizar aqui ou ter a relatividade, né, a relativização de fatos e a sua utilização em parte pelos litigantes. E aqui, turma, muito interessante é a questão do tribunal do júri, né? O tribunal do júri, ele é uma exceção dentro da lógica racional da argumentação. Na verdade, o tribunal do júri respeita outras regras, que não regras da argumentação jurídica tradicional. Quando nós estamos falando sobre tribunal do júri, nós estamos aqui dando uma licença quase poética para quem lida, para quem está, né, atuando no tribunal do júri, para que realmente chegue ao convencimento a partir dos fatos, das provas, dos autos, mas a partir de elementos livres acerca da demonstração das suas razões, né, sobre a culpabilidade ou inocência de um réu ali que tenha cometido um crime do tribunal do júri, se eu não me engano, se não mudou ainda, dolosos contra a vida. E, turma, de uma outra acepção, é totalmente proibido na regra da argumentação jurídica a relativização de argumentos do uso da linguagem numa regrinha que os romanos cunharam, que diz venire contra factum próprio. Quer dizer, eu não posso vir de encontro a fato próprio, eu não posso vir de encontro ao argumento que eu mesmo dei, eu não posso me contradizer. Se eu me contradisser, bom, acabou ali o argumento.
Então, coerência narrativa é a única chave que pode exigir uma certa racionalidade sobre fatos do passado, os quais não podemos ter necessariamente certeza. Então, a coerência narrativa é essa qualidade que faz com que cada argumento historicamente encadeado me conduza a uma quase certeza sobre fatos do passado. Tem uma história na história é ótimo, né? Mas tem um gossip, né? Uma pequena fofoca na história que teria um papa que sumiu com 300 anos da nossa história e criou alguns fatos inovadores, alguns fatos ali interessantes, né, sobre a história do mundo. Né? Dizem alguns historiadores que nós estaríamos no ano 1700, porque os anos de 700 até 1000 foram roubados, na verdade eles foram criados. O Papa queria viver no ano 1000, e aí em vez de achar o elixir da vida, ele só mudou o calendário e criou histórias para preencher, né, o nosso campo. Mas notem, se isso foi feito, isso foi muito bem feito. Porque pela coerência narrativa, a nossa história ali no mundo europeu é tão bem encadeada que não se nota onde que teria acontecido essa... os historiadores até sabem qual teria sido esse Papa, mas a coerência narrativa é tão potente que ela engata cada fato em outro e faz com que isso faça sentido como um todo, como um histórico. Coerência narrativa, portanto, atesta a credibilidade de um discurso a partir da análise dele próprio. A coerência normativa, de outro lado, turma, ela traz a perspectiva do sentido normativo do direito. Então, notem aqui, coerência normativa sobre um duplo olhar, sincrônica e diacrônica. A sincrônica olha qual o direito a ser aplicado na situação em concreto, para resolver o caso. E a coerência normativa diacrônica olha para o sistema jurídico, para a história institucional do Poder Judiciário e tenta extrair dali um sentido para resolver também a situação ou um sentido para que se compreenda sobre o que o direito tutela, sobre o que o direito responde a determinadas situações que a gente pode nem, inclusive, ter alguma para resolver. Coerência normativa, então, é coerência de fundamentos normativos e coerência de um sistema de normas como uma fonte normativa. E aqui dois autores tentaram responder a essa ponderação de maneiras diferentes. Aqui a Grundnorm, turma, é associada à ideia do Kelsen. É aquela norma fundamental anterior à pirâmide. Lembra que nós comentamos que a pirâmide ela seria invertida? O ápice seria ali a Constituição que está para baixo? Por quê? Porque a Grundnorm, a norma fundamental, que é a norma-chão, ela traz fundamento para a Constituição. E a regra de reconhecimento, do Hart, do Herbert Hart, que inclusive foi um autor aqui que o McCormick tem um livro sobre, né? McCormick, que foi aluno do Hart. Então, aqui a formulação da regra de reconhecimento do Hart, ela tenta da mesma forma encontrar esse sentido primordial do direito para identificar isto aqui é uma regra jurídica porque diz respeito a um princípio de direito mais tradicional, mais anterior. E por fim ali, né, a ausência de coerência normativa é diferente de antinomias, né? Quando não é o fato de nós não termos um direito coerente que vai me indicar que nós temos aqui regras colidentes. Isso não significa, tá? O nosso direito, por exemplo, ele é totalmente operativo. Nós conseguimos lidar com o nosso direito, conseguimos resolver casos e conseguimos tocar as nossas vidas adiante. Isso não significa que o nosso direito seja coerente. O nosso direito não é um direito coerente e nem por isso ele é inoperativo. Ele é operativo, mas está longe de ser, né, ideal como demandaria a coerência. Aqui uma leve distinção, turma, né, que vai dizer a respeito da coerência e da consistência. Então, que ser coerente não é a mesma coisa que ser consistente, né? Não basta ser consistente para ser coerente. A consistência é aquele atributo que nos traz ali uma previsibilidade, um dedutivismo, quer dizer, sempre a mesma coisa, né? Algo consistente, algo que se repete. E a coerência não necessariamente precisa ser aquele imutável. A coerência, o direito como coerência, ele admite contradições, admite inconsistências, desde que elas façam sentido do porquê que mudaram. Desde que elas reconduzam essa modificação a um sentido necessário de modificação.
Entendem isso? Quando nós estamos falando sobre coerência, nós estamos trabalhando com uma qualidade do direito que não implica necessariamente a manutenção eterna de situações imodificadas. O direito pode se modificar e manter-se coerente. A modificação ela vai ter que ser suplantada por uma carga argumentativa sem igual, sem tamanho, muito mais potente. Aqui, turma, incoerência, né? Nós trabalhamos com uma lógica informal ali do Douglas Walton, que na verdade é a forma como nós nos comunicamos. O direito, como vocês sabem, é, né, uma tecnologia, entre aspas, solucionadora de problemas práticos. Quando nós estamos enfrentando, então, a prática, o dia a dia do direito, o fazemos a partir de formulações da lógica informal. Da lógica informal. Então, ali, incoerente é o conjunto de proposições que permite a dedução de uma contradição através de argumentos válidos por aquele sistema. Um conjunto de proposições incoerente pode até conter premissas verdadeiras, mas deverá ter pelo menos uma colocação falsa, mesmo que imperceptível. Notem a questão, então. A existência de uma contradição não necessariamente causa uma incoerência normativa, mas ela causa uma incoerência narrativa. Então, notem como as coerências são diferentes. Quando eu estou falando de coerência narrativa, justificação interna, encadeamento lógico do argumento, aqui eu não posso ter contradição. Porque a contradição do caso, no caso, venire contra factum proprium, isso aqui está me dizendo que não há coerência naquilo que eu falo. Essa é uma coerência narrativa, é uma coerência do estudo da retórica. Nos interessa aqui, mas não é o foco. O nosso foco é a coerência normativa. A coerência normativa, turma, ela admite contradições, admite diferenças. Olhem o exemplo. Automóveis 110 km por hora, ônibus 90 e caminhões 80. Exemplo, regras desiguais para categorias de veículos diferentes. São inconsistentes, as regras são inconsistentes, mas são coerentes. Por que são coerentes? Porque há uma justificativa prática do porquê que o automóvel pode ir a 110, do porquê que o ônibus pode ir a 90 e do porquê que o caminhão pode ir a 80. Qual é essa justificativa? O peso, o desgaste das rodovias, o tipo do nosso asfalto, o estudo que foi feito de velocidade e assim por diante. E se fosse por cor do veículo, né? Veículos amarelos podem ir a 110, veículos prata a 90 e veículos pretos a 80. Teria coerência? Teria coerência? Que é inconsistente, no nosso caso atual da foto, é inconsistente, mas é coerente. No caso de ser por cor, seria inconsistente e incoerente, porque não há justificação para trazer coerência para esse campo. A não ser que seja da seguinte forma: carros prata, carros de cor clara, 110, carros de cor escura, 90. O que me justificaria isso? Por exemplo, a previsão em lei de que seja assim por um motivo. O motivo de que estamos aqui tentando evitar que haja colisão em relação a veículos que estejam desequipados de faróis. Aí a gente encontraria uma solução. Então notem que é muita forçação de barra, né? Eu estou indo, voltando, indo de novo, voltando de novo e tentando ir de novo para encontrar uma lógica. Essa lógica declarada, essa lógica argumentada poderia me trazer justificativa. Não aparecendo ela, eu não preciso fazer esforço. É incoerente, é incorreto, não está justificado a partir de um ponto de vista jurídico. A chave, portanto, turma, aqui, no caso da imagem, é a chave em relação à segurança nas estradas. O segundo autor, então, que nós... Aliás, esse é o primeiro autor, né, que nós apresentamos, é o Robert Alexy. E aqui, turma, eu separei alguns textos que são extremamente importantes para esse estudo que nós estamos empreendendo. Né? O conceito de coerência na racionalidade discursiva, que é isso que nós estamos falando, a teoria da argumentação jurídica, que é um livro clássico do Alexy, e um livro, turma, que parece muito inofensivo, algumas pessoas leem esse texto e de tão bom, de tão fluida que é a leitura, nem notam a importância que tem Conceito e Validade do Direito, do Robert Alexy. Também fica de sugestão. Aqui, turma, alguns critérios de coerência. Alguns critérios de coerência. Então, tanto quanto mais critérios de coerência o texto cumprir, mais coerente o texto será. Os critérios são quanto à estrutura e aos conceitos que nós apresentaremos aqui. E aqui são realmente chaves, né,
Então, a coerência é a propriedade do sistema de proposições que faz sentido na sua totalidade, como em uma cadeia argumentativa. Quanto mais bem elaborada a estrutura da fundamentação, mais passível de coerência ela terá. Quanto maior a cadeia de fundamentação, tendo como premissas fatos epistemologicamente seguros e aceitos, cientificamente comprovados, mais coerência haverá. Coerência é uma qualidade e pode ser medida em graus. E aqui está uma estrutura de como que nós faremos essa medição. Então, número de relação de fundamentação entre proposições, né, quanto maior o número, melhor. Extensão da cadeia de fundamentação, quanto mais extensos forem a minha cadeia de fundamentação e os argumentos em si, aparentemente, inclusive, mas não somente, mas aparentemente mais seguros eles serão. E a força da fundamentação de cada uma das proposições do sistema jurídico. E esse aqui é o nosso ponto de foco de novo. Notem, 1 e 2, coerência narrativa. 3, coerência normativa. Aqui é a qualidade do argumento. Então, as premissas formuladas a partir das normas jurídicas, positivadas através de um processo democrático, são mais fortes do que premissas baseadas na dogmática jurídica. Por exemplo, assim, quanto mais proposições fortemente fundamentadas o sistema possui, mais coerente ele será. Aqui é a mesma coisa, turma. Conexão entre as cadeias de fundamentação, aquelas em que uma mesma premissa fundamenta conclusões diferentes, e aquelas em que uma conclusão é fundamentada pela conexão de várias cadeias de fundamentação. De novo, coerência narrativa, coerência normativa. Vamos aproveitar essa segunda hipótese. Conexão entre as cadeias de fundamentação. Existem dois tipos de conexão. Nos importa aqui a segunda. Aquelas em que uma conclusão é fundamentada pela conexão de várias cadeias de fundamentação. Um princípio é fundamentado por vários outros, como a reserva legal, é fundamentada pelo Estado de Direito, pelo princípio democrático e pelos outros direitos fundamentais. Assim, quanto mais conclusões diferentes forem fundamentáveis por uma premissa, e quanto mais premissas independentes forem fundamentadas por ela, em uma conclusão comum, mais coerente será o sistema. Porque, turma, a brincadeira aqui é essa. Quanto mais redutível o nosso direito for, este aqui é o núcleo coerente. Qual é o nosso? Dignidade da pessoa humana. Quando nós estivermos expandindo ele, e mais conclusões forem sendo alcançadas, aí nós teremos um direito cada vez mais expandido e coerente a partir de uma visão interna. Notem como isso é praticamente inalcançável. É operacional, mas é inalcançável. Porque aqui nós teríamos que ter, como o Dworkin diz, um juiz Hércules. O que significa isso? Um juiz infalível, onipotente, onipresente, capaz de saber tudo que acontece e capaz de argumentar com certeza sobre tudo que deve ser decidido. Então essa é uma missão. Aqui, relação de primazia, né, quando princípios pertencentes a uma teoria ou sistema forem usados para justificar uma proposição, devem ser formuladas tantas relações de primazia entre os princípios quanto possível. E justificação recíproca. Quanto mais proposições fundamentam-se mutuamente, mais coerente é o sistema. Aqui, turma, a gente tem que se importar sempre, e vocês têm que levar isso para a prática jurídica de vocês. Notem que o exercício da coerência é diário, mas ele é muito intuitivo. Aqui, vocês não podem ter preguiça de encontrar o maior número de argumentos possível, o maior número de princípios, de direitos fundamentais que socorrem a tese de vocês possível. Se vocês tiverem bons argumentos, que não são repetitivos, que não são inúteis para a defesa de uma tese, e ela tiver que levar 50 páginas, que ela leve 50 páginas. Mas, professor, todo mundo diz que precisa ter no máximo de 12 a 15. Concordo. Casos fáceis precisam ser trabalhados no máximo em 12 páginas, petição inicial, contestações e assim por diante. Sentenças também. Agora, diante de um caso novo, que não há jurisprudência, que a jurisprudência não socorre, tu quer transformar, tu quer uma nova decisão, bom, então empreenda numa demonstração lógica, a partir de um caráter coerente do porquê que o direito, ele, mantendo-se coerente, deve ter uma resposta nova, deve ter uma outra resposta. Deve ter uma coisa julgada totalmente fora daquilo que nós já temos preteritamente. Aqui 3 critérios: universalidade dos conceitos, generalidade dos conceitos e semelhança entre as hipóteses, né, em que nós utilizaremos. Turma, para o estudo dos precedentes, foquem na terceira, semelhança.
O conceito se refere a um conjunto de coisas semelhantes entre si, ou ao menos suficientemente para a utilização da analogia. E quando a semelhança é relevante, turma, é o principal foco para que a gente possa utilizar o argumento do uso dos precedentes. Notem aqui que interessante, vamos voltar um pouco atrás. Quando nós apresentamos a cadeia, as formas de interpretação e argumentação, apresentamos dois que aqui são muito próximos. O argumento do uso da analogia e o argumento prejudicial, argumento do uso dos precedentes. Quando nós estivermos diante de uma situação relevantemente semelhante a uma decisão pretérita, que nós já temos uma decisão, é caso de aplicação dos precedentes. Nós resolvemos a causa com o uso dos precedentes. O precedente aqui, ele vira uma regra que resolve o caso. Agora, quando nós temos uma situação não tão relevantemente semelhante, apenas semelhante, e que não me conduz necessariamente a uma resposta única, aí nós temos uma possibilidade de uso do argumento da analogia. O uso do argumento da analogia. Que, na verdade, turma, a analogia seria a primeira forma que a gente pensa em resolver as situações, né? Todo mundo sabe que, vamos lá, quem tinha Super Nintendo sabe, deu problema na fitinha, o que tu faz? Assopra a fitinha. Chegou o Play 1, deu problema no disco, tu assoprou o disco, funcionou? Não funcionou. Agora tem que passar na camiseta. Lembra? É assim. Então, a argumentação por analogia é exatamente assim. É exatamente assim. Tem um professor norte-americano que diz o seguinte: argumento de analogia, ele é ótimo quando ele funciona. Minha máquina de lavar deu problema. O que eu fiz? Irritado que ela não estava funcionando, dei um tapa nela. Funcionou. Aí minha torradeira parou de funcionar. Eu irritado de novo, mas pensando, dei um tapa na minha máquina e ela voltou a funcionar, vou fazer o mesmo com a torradeira. Dei um tapa e ela instantaneamente voltou a funcionar. Argumento do uso da analogia, perfeito, perfeito, solucionou meu problema. No meio da estrada, chovendo, aquele clima, né? O carro para, ele desce e começa a dar tapa no motor. O carro não voltou a funcionar. Argumento da analogia é maravilhoso quando funciona. Quando não funciona, te deixa na mão. Então, o argumento do uso da analogia, ele é muito perigoso. No carro, tu sabe, notório, ele não funcionou. Mas no direito, é notório quando o argumento não funciona? Talvez a gente esteja conduzindo de maneira não suficientemente racional algo que aparentemente é racional, porque é analógico, mas que falta ali algum elemento. Há um salto lógico que a analogia não sustenta comportar sozinho. Um outro autor, turma, é o Ronald Dworkin, e ele nos apresenta algumas ideias muito interessantes acerca do direito como integridade. O principal livro dele, Império do Direito. Ele vai falar assim: direito íntegro como um romance em cadeia. Era a ideia, uma prática comum lá nos Estados Unidos, que cada autor continuasse a história que um outro autor teria deixado de uma semana para outra. Qual era a brincadeira? Não se podia trocar, alterar a história de maneira abrupta. Não poderia terminar a história. Não poderia eliminar todos os personagens para deixar só um, entendeu? Não poderia pegar um romance e transformar ele num apocalipse zumbi. Não pode fazer isso. Tem que dar uma continuidade para o romance em cadeia. Vários autores, cada semana um autor diferente. E aí o Dworkin nos diz isso. O direito como integridade, ele deve ser como um romance em cadeia. Quer dizer, cada nova decisão de cada novo juiz deve reconciliar o sentido normativo do direito dos casos anteriores e continuar essa linda história que é a formação do sentido normativo do direito. Ter a capacidade de reconciliação racional de uma decisão proferida num certo momento com outras tomadas posteriormente em relação àquelas anteriores. Privilegia os direitos fundamentais, turma, da igualdade e da democracia. Igualdade aqui no sentido democrático, sempre no sentido democrático. Igual consideração e respeito. Não é aquela igualdade formal ou material. É igualdade na dimensão democrática. Igual consideração e respeito dentro da sociedade. Integridade fundamenta por um lado e exige por outro, que é a coerência normativa sincrônica, se enuncia através do sistema jurídico para as decisões judiciais. Notem, é a coerência que faz, que dá o sentido anterior do romance em cadeia até agora e que exige qual é o próximo capítulo da história do romance. Essa semana, o que vai ter no jornal? O próximo capítulo do romance.
A gente já consegue imaginar, mas não consegue prever. A gente imagina que a fulaninha vai viver, que ela vai ficar com o moço, que ela vai pegar, né, o trem para encontrar ele, mas a gente não sabe notoriamente o que vai acontecer. Muda o autor, mas não muda o sentido da história. E aqui, turma, entrando agora já na parte final da nossa aula, nós temos o Lon Filler, um dos principais autores também sobre filosofia do direito, 2 textos que eu acho fundamentais que vocês interessados no tema conheçam, que é a Anatomia do Direito, que é um texto fenomenal, e a Moralidade do Direito, que é um texto clássico. O Filler, nesses 2 textos, ele vai explorar uma ideia sutil, mas muito poderosa. O direito é um empreendimento teleológico válido. O que isso significa? O direito ele é uma prática, um empreendimento, algo que quer chegar a algum lugar, teleológico, ou seja, que visa uma finalidade e que é válido. O direito não é um empreendimento inválido, que ocorre, que faz arbitrariedades, que comete arbitrariedades em nome daquilo que quer almejar. Não. O direito é algo que significa um bem, significa um justo, ele quer chegar a algum lugar e ele chega a esse lugar por meios válidos. Essa é a ideia do Fuller, ou do Filler. E ele diz assim, o direito deve exibir uma constância razoável no tempo e não estar sempre sujeito a mudanças repentinas e radicais. Lembram do caso do arroio e feijó? Uma mudança repentina e radical. O direito não pode significar isso. O direito ele não nasceu para tanto. De outro lado, a gente já vai chegar ali, nós temos o McCormick, que apresenta uma ideia complementar à ideia do Filler. O McCormick nos diz que o direito ele deve resolver casos sempre com um pensamento. Sempre com um pensamento. O direito deve resolver casos de maneira satisfatória. O direito bom é o direito que satisfaz uma forma de vida satisfatória. Ou seja, que não empreende mudanças radicais, que não resulta em um mal e assim por diante. A pergunta até aqui, turma, é essa. Se coerência justifica. É suficientemente... aliás, a coerência é suficiente para justificar uma posição jurídica? Essa é a pergunta. Acho que todo mundo entendeu que coerência é necessário. Coerência é muito necessário. A pergunta aqui é se coerência é suficiente. Só ela. Se a coisa for só coerente, ela é suficiente? Por quanto? Está em conformidade com uma certa concepção de racionalidade na vida prática, concepção que exige tanto universalidade quanto maior grau de generalidade possível nos princípios práticos. Coerência justifica. Por quanto? É mais provável que o direito seja inteligível nos seus efeitos e previsível na sua aplicação, se for representado por uma série razoavelmente pequena de princípios gerais que podem ser concebidos como parte do senso comum da comunidade. Eu consigo reconduzir o direito todo a um núcleo estruturante de princípios. No nosso caso aqui, dignidade da pessoa humana. Eu consigo fazer isso. Então o direito parece fazer sentido. E aí a gente entra no detalhe. Mas e se existisse uma ordem coerente, reconduzida a um pequeno núcleo de princípios e que se apresente totalmente fechada, hermeticamente fechada, simbolicamente fechada, coerentemente perfeita? Seria suficiente? E aí, claro, né, pelo personagem da foto a gente já chega ao seguinte resultado. Não. Coerência justifica, mas não necessariamente. Não suficientemente. A coerência não é suficiente. E se fosse instituída uma ordem jurídica formalmente válida, coerente, porém injusta? Ela é válida formalmente, pelo procedimento. Ela é coerente, porque ela reconduz a um pequeno núcleo de princípios, ela encontra historicidade, ela encontra tudo, mas o resultado é uma forma de vida insatisfatória. Não seria, portanto, corrigido. Na linguagem dos nazistas, era o Führerprinzip, o desejo ou o princípio do líder, do Führer. Esse era o fundamento da juridicidade. Qual é o nosso? Dignidade da pessoa humana. Qual é o principal dos americanos? Liberdade. Liberdade. O deles, desejo do Führer. Isso aqui é, na verdade, uma redução? Sim. O nazismo aqui é o nosso inimigo teórico? Muito, muito, nosso inimigo teórico. Mas precisamos entender, portanto, que a coerência, ela necessariamente deve satisfazer uma forma de vida útil, boa, de ser vivida.
A coerência do direito, enquanto coerência também dos princípios do direito, devem ser interpretadas como se estivessem servindo a um conjunto de valores mutuamente compatíveis, a ser decidido na discricionariedade inerente da linguagem. E aí é muito interessante, turma, esse primeiro caso aqui, do caso Dred Scott versus Sandford, que foi um caso em que, até vou pegar o ano aqui, vamos puxar o ano aqui para tornar mais palpável a realidade que a gente estava falando. O caso foi em 17 de setembro de 1858. 17 de setembro de 1858. Deixa eu alterar aqui para vocês, só para vocês verem a janelinha que eu abri. 17 de setembro de 1858, Dred Scott, né, um então escravo, ele entra com uma ação, ele se apresenta perante um juiz e ele pede para que seja cumprida uma promessa que tinha sido feita, então, a ele, de que ele seria libertado. E o juiz pega a ação, analisa o caso e diz que ele tem razão, que ele merecia a soltura. Qual foi o problema? O juiz entendeu que Dred Scott, por ser escravo, ele era res, ele era coisa, e não poderia litigar em um tribunal. Então ele não conheceu do caso. 1858. Foi ontem. Né? Foi ontem. Esse é um primeiro caso, então. Primeiro caso. Essa decisão, ela estava correta sob um ponto de vista jurídico? Sim. Ela satisfazia uma forma de vida satisfatória? Por nossos termos atuais, nem um pouco, nem um pouco. Nós esperaríamos aqui uma atitude, se fosse necessária, ativista do juiz. Nem um pouco. Para os termos da época, sem problema, coerente. Coerência justifica, portanto, necessariamente, sozinha? Não. Não justifica. Demonstra uma justificação, mas não justifica sozinha. Ali depois a apartheid, vocês já imaginam o caso, né? Nos Estados Unidos a gente ainda teve, no ano né, ali no movimento dos direitos civis, nós tivemos uma doutrina muito triste, que foi a doutrina do separate but equal, né? Não, nós somos todos iguais, igualdade formal, mas vivemos separados. Então o banheiro dos brancos é melhor, o banheiro dos negros é pior, a condução, né, os assentos do ônibus dos brancos é melhor, os assentos dos negros é pior, mas somos iguais, só, né, vivemos separados, separate but equal. E a pureza racial do Terceiro Reich também, né, que não precisa de comentários adicionais. Então, independentemente de seus defeitos, um direito coerente é preferível a um direito incoerente. Só que, de novo, o direito não justifica necessariamente. Então, coerência justifica na maior parte dos casos, mas o critério de justificação não deve se pautar tão somente na coerência, seja normativa, seja narrativa. Narrativa e normativa, domínios diferentes. Um aqui a gente está falando sobre retórica, jurídico, sim, retórica, e outro a gente está falando sobre formação, processo civil, formação de convicção, formação de sentido interpretativo do direito. Estamos falando sobre formação de coisa julgada, estamos falando sobre precedentes, estamos falando aqui, turma, sobre a possibilidade de ingresso de ações rescisórias, a partir daquilo que o direito significa. Somam-se a análise das consequências e a potência da universalidade dentro da justificação dos casos. A análise consequencial poderá se dar tanto na perspectiva das consequências fáticas, quanto na perspectiva sistemático-normativa. Ou seja, se a empresa vai quebrar, consequência fática, porque é muito cara a indenização, vai quebrar aquela coisa, ou qual é a perspectiva consequencial jurídica, sistemático-normativa, que o direito vai passar a significar a partir de uma dada decisão. Será que essa decisão é desejável em termos jurídicos? Talvez não seja. Assim, o plano de proposições coerentes, coerência, deve ser complementado pelo plano procedimental da argumentação para que se possa expor verdadeiramente essas tarefas. Turma, aqui duas geniosas professoras em relação à coerência, a professora Amália Amaya e a professora Leonor Moral Soriano, das quais ambas têm livros específicos sobre coerência, apresentam duas ideias acerca do que deve ser a coerência. Coerência fraca, né? Nós temos uma forte, mas nós temos uma fraca. Então a coerência é uma condição necessária, mas não suficiente do direito e da justificação jurídica, porquanto outros elementos são necessários para a justificação, como é o caso de argumentos consequencialistas.
e uma coerência modesta, aquela que possibilita a coerência, a utilização de critérios indeterminados de correção, incapazes de prover respostas últimas para os casos, mas possibilitando que o julgador avalie simultaneamente valores, princípios e regras, além de atentar às peculiaridades do caso em particular. Então notem, a coerência modesta, ela existe, ela é importante, mas ela não é sozinha suficiente. Assim como a fraca. Assim, diversas respostas igualmente razoáveis podem ser aceitas, desde que formuladas sobre mesmas bases racionais e sobre a mesma complexidade normativa, valorativa e principiológica do direito, admitindo-se que determinada justificação pode ser correta sob o ponto de vista da coerência quando prolatada e não mais sendo aceita em momento posterior. Por quê? Porque, se for necessária, a racionalidade do direito vai ter se alterado. Turma, essa pesquisa aqui, o livrinho que está aqui atrás, foi alvo da minha dissertação de mestrado, né? Então, fundamentos para uma teoria da coerência no raciocínio normativo, da coerência normativa no raciocínio jurídico, e ela explora, então, esses elementos a partir de ser a coerência suficiente ou não. Esse é o ponto de partida do nosso livro, tá? Fica o convite aí a todos que quiserem debater essas ideias. Eu acho que sempre é super interessante o que vem assim a partir do livro, né? Como vocês notaram, a coerência não é suficiente, né? E às vezes nós temos assim, já vi assim, gente que usa o livro para defender que não, um precedente se justifica por si só. E na verdade é o exato contrário, né? Não se justifica por si só. Aqui, turma, valores que fundamentam a coerência. Então, o que fundamenta a coerência como uma ideia operativa e necessária dentro do sistema jurídico hoje, agora falando mais propriamente de processo e direitos fundamentais? Igualdade, segurança jurídica, confiança legítima, previsibilidade e clareza em relação àquilo que nós estamos necessariamente aqui repercutindo em relação ao direito e ao processo. Então, quando nós trabalhamos, turma, com analogia e processo, coerência e processo, a gente precisa entender o que é aquilo que nós estamos trabalhando num ponto de vista pragmático. Então, eu falei para vocês, analogia é a extensão de uma consequência jurídica ou parte dela para outro resultado. E isso é diferente, totalmente diferente do precedente, porque o precedente, ele se transforma em uma regra. Só que essa regra, ela advém do próprio Poder Judiciário. Então, não é que nem o texto da lei. O texto da lei, ele vem sem nenhum sentido normativo e são os intérpretes que atribuem sentido à regra. Tá? Se vocês têm dúvidas em relação a isso, eu recomendo vocês colocarem palestras sobre interpretação do ministro Eros Roberto Grau. São palestras magníficas que vocês encontram no YouTube. Agora, quando nós estamos falando sobre precedentes, não é um texto que nunca foi interpretado. Aqui nós estamos falando de uma construção racional do direito que já sofreu interpretações diversas vezes. E que, portanto, significa mais um caso de interpretação e aplicação em casos que sejam relevantemente semelhantes. Aqui, turma, é o domínio da tarefa dos precedentes. E os precedentes, então, eles se subdividem em duas partes. A parte da ratio decidendi, que é a decisão em si, e a parte da opter dicta. Qual parece ser mais importante? A um primeiro olhar, parece ser mais importante a ratio decidendi. Por quê? Porque a ratio decidendi é a razão de decidir, é aquilo que vai ser considerado universal, é o porquê que nós levamos a decisão para esse lado, é a própria regra do precedente. Mas eu não seria tão rápido a desconsiderar totalmente a função da opter dicta. Tem aqueles que desconsiderem. Eu acho importantíssima a opter dicta, e aí acompanhado, né, de autores de peso, como o professor Daniel, que tem ele tem dois textos, um sobre ratio e um sobre a opter dicta. E a opter dicta, pessoal, que significa aquele outro que foi dito, ele é importantíssimo porque é a partir dele que a gente consegue entender o caso no qual o precedente foi firmado. E por que é importante nós entendermos o caso no qual o precedente foi firmado? Porque a partir do meu caso atual, eu vou ter que fazer um link entre os fatos do caso anterior e os fatos do novo caso.
eu vou ter que aproximar os dois, vai ter que dar match, vai ter que dar casamento. Os fatos aqui, eles precisam ser relevantemente semelhantes a ponto de conectar os dois casos. Aí eu posso largar mão do argumento do uso dos precedentes. Certo, turma? Aqui, então, instrumentos processuais que imprimem coerência, racionalidade, pretensão de correção, o intérprete, né, quer que a posição dele esteja correta, estabilidade, previsibilidade, segurança jurídica, imparcialidade, igualdade, justiça, economia processual. Há uma diferença, no entanto, entre precedentes obrigatoriamente vinculantes e precedentes argumentativos. Turma, esse precedente que nós estudamos até agora, que é aquele que é formatado por boas decisões e que são utilizadas por decisões posteriores, reconhecendo a dignidade daquela decisão, chama-se precedente argumentativo. No 927, a gente não vai explorar essas hipóteses hoje, no 927, vocês vão encontrar uma lista de precedentes que são obrigatórios, ou seja, logo no primeiro dia, ou no mesmo dia, em que aquela decisão foi publicada, aquilo ali já é precedente, já está valendo e já deve ser seguido a todo custo. Então isso é um problema que também deve ser interessado. Bom, aqui, turma, precedente então é fonte normativa do direito, mas ele não é um imutável. Lembrem, a coerência ela é mutável. E o precedente, enquanto um instrumento de coerência, ser bem utilizado, deve ser mutável. E aqui nós temos 3 formas que foram trazidas para o Brasil, na verdade, no mundo do common law isso aqui é muito maior. Nós temos 3 formas de não aplicar um precedente, que é o distinguishing, né, diferenciar o precedente, overruling, que é superar o precedente, e sinalizing, que é sinalizar que o precedente ele vai mudar. Isso aqui é muito legal, a gente vai chegar nele. Então, distinção, turma, é mostrar que o meu caso ele não se assemelha ao caso do precedente. Alguém formulou uma ideia de que ele deveria ser aplicado aquele precedente e eu mostro que não é caso de aplicação, porque aqui nós estamos discutindo sobre, vamos lá, contratos de alimentos e o precedente se firmou sobre contratos de patrocínio. São outros, é outra situação, pode ser que a situação implique em diferenças nessa ordem. O overruling, turma, é quando o precedente ele é firmado na mesma situação relevantemente semelhante, mas por alterações de ordem material, substantiva, cultural, leis, né, por leis, nós não podemos dar mais a mesma resposta, então nós precisamos overrule, né, nós precisamos superar a regra do precedente. E o sinalizing é aquele que deveria ter sido utilizado quando do Arroio Feijó. Olha, verificamos aqui que o município não é o melhor ente a representar a responsabilidade do Estado nesses casos. O melhor, na verdade, é o Estado. Então vamos fazer assim, ó. As próximas decisões que já tinham sido ajuizadas com base nesse entendimento anterior vão ser julgadas procedente. As próximas, a partir daqui, não podem mais ajuizar contra o Estado, contra o município, só contra o Estado. Vocês conseguem enxergar isso acontecendo no Brasil? Não, né? Muito raramente a gente vai ver isso acontecendo no Brasil. É uma técnica que nós importamos, mas que nós não vamos utilizar. E, turma, para acompanhar vocês, então, no restante da noite, aqueles que tiverem luz, né? Acompanhar vocês no final de semana, esse aqui é um filme que tem a ver sobre a nossa matéria, coerência, mas que é de quebrar a cabeça, é um filme muito bom. Aí quem for ver esse filme depois me comenta se entendeu o filme, porque é um filme realmente muito, muito interessante, vai trabalhar com essas nuances, pequenas diferenças entre casos que se reconciliam em um princípio maior, ou seja, fazem sentido num todo, mas que ali naquelas nuancezinhas do drama, da narrativa do filme, que é muito bom, muito divertido de ver, parece que tem algumas inconsistências que a gente tem que se perguntar, tiram coerência ou não tiram coerência daquela situação? Certo, turma? Deixa eu encerrar, então, a gravação, aceitando, agradecendo a todo mundo, então, pela atenção,